E atualmente, assim, quais são os principais tipos de membrana que se utiliza, quais os principais tipos de processo por membranas que se utiliza no tratamento de água? Pois então, a gente, para tratamento de água, e também se aplica também para efluentes também, se divide basicamente em quatro as membranas, né, por tamanho de poro. Então, são a microfiltração, a ultrafiltração, a nanofiltração e a osmose inversa. Então, são esses quatro que geralmente são os mais utilizados, tanto na indústria como também na parte de tratamento de água potável. Eu tenho aqui uma apresentação, vou compartilhar, que a gente mostra mais ou menos essa divisão, e eu divido essas quatro entre duas principais categorias, né? Bom, começando com a microfiltração e a Só que eu já ultrafiltração. acho que dá para fechar. Isso, Ok, isso. eu Pode, fechei. pode seguir, pode seguir. Isso. Então, para ter uma ideia, né, a microfiltração e ultrafiltração, ela basicamente se utiliza com essas fibras, que é uma fibra oca, que depois eu vou mostrar aqui um que eu tenho aqui comigo, mas para mostrar uma fotinho, a gente tem as fibras, e essas fibras são colocadas as duas pontas numa parte selada, e então a água entra por um lado, ou o efluente, ou a água a ser tratada entra pelo lado de fora e sai pelo lado de dentro, ou também ao contrário, né? As membranas, elas trabalham tanto, né, nesse tipo aqui é uma micrografia, uma fotomicrografia, né, uma foto de um microscópio mais aproximada, que mostra a fibra cortada, né? Então a gente tem aqui a água, tanto pode entrar por fora e sair por dentro, quanto pode entrar, né, pelo interior da membrana e sair pela parte externa, ou seja, não tem uma ordem, né, necessária. Geralmente a água com mais turbidez, a membrana utilizada, ela é de fora para dentro, e quando é uma água de melhor qualidade, geralmente é de dentro para fora o fluxo. Isso não tem uma regra, mas geralmente é essa a regra que a gente utiliza, até porque o interior dessa membrana tem mais ou menos menos de 1 milímetro, então a gente tem aí a gente tem um espaço pequeno para ter uma água com turbidez, por exemplo, que possa entupir o poro, né, ou entupir a fibra, né. E aqui eu tenho mais uma foto na parte de baixo de uma instalação industrial, onde se consegue ver né, os módulos onde eles estão instalados. Então, esses módulos de ultrafiltração ou de microfiltração ficam todos geralmente na vertical, e todos operando assim, onde tem a tubulação de coleta de água, né, de retrolavagem. Então, numa instalação industrial, basicamente, ele é um sistema bastante compacto, né? Então, basicamente, essa é a diferença. Microfiltração e ultrafiltração são muito parecidos, os métodos, a diferença é só o tamanho do poro, que a microfiltração é um pouquinho maior, a ultrafiltração já consegue ser um poro de filtração menor, mas o formato deles são bem parecidos, tá? Isso para tratamento de água. Também não vou entrar nas outras membranas de placa, que se aplica mais para efluentes. A gente pode falar disso num outro vídeo. Hoje a gente vai falar mais sobre membranas para tratamento de água. E depois o outro grupo é de nanofiltração de osmose inversa, onde a gente tem, basicamente são cartuchos, onde a membrana ela é uma placa, ela é uma superfície plana, né? E ela é dividida em diversas camadas, onde o fluxo entra por um lado, entra por esse lado aqui, onde vocês veem na membrana mais de cima, no cartucho, ela entra pela parte externa. Então ela é dividida por uma série de malhas, assim como se fosse uma redezinha bem fininha, onde para passar da parte externa para a parte interna, ela tem que ser pressurizada e depois coletada por outra malha. E dessa forma a gente consegue, por exemplo, num cartucho aí que tem 1 metro de altura, a gente consegue colocar quase 40 metros quadrados de membrana num cartucho, ou seja, é muito compacto o sistema, e por isso é que é o sistema mais utilizado para osmose, porque na nanofiltração ela tem um poro muito pequeno, né, quase acabando o poro, ou seja, quase já não existindo mais o poro, e a osmose, inclusive, não tem nem poro, né? Se a gente for ver, por exemplo, aqui nesse nosso post, nessa nossa visualização, dá para ver o seguinte, que eu coloquei aqui só a microfiltração, ultrafiltração e nanofiltração, né? Aqui em cima a gente tem o tamanho do poro, e aqui mais ou menos para exemplificar alguns tipos de materiais, né? Então a gente pode ver aqui que 0,1 milímetro a gente tem uma espessura de um cabelo,
Então aí a gente tem aqui que os filtros multimídias, ou filtro de areia, por exemplo, ou de antracito, esses filtros eles conseguem reter até, por exemplo, esporo de giardia, um cabelo, um glóbulo vermelho, por exemplo, para ter uma ideia. Então, à medida que a gente vai indo mais para uma escala menor, a gente está vendo que, por exemplo, as bactérias têm uma escala bastante grande de dimensões, né? E a gente vê que, por exemplo, a microfiltração, ela consegue barrar quase todas as bactérias, ou seja, quase todo o espectro de tamanho de bactérias, já a microfiltração conseguiria barrar. Aí a gente tem aqui a ultrafiltração, vindo numa escala mais, né, até 200 nanômetros, mais ou menos, o tamanho do poro, a gente considera daí abaixo de 200 já uma ultrafiltração. Então a ultrafiltração ela consegue reter inclusive os vírus, né? Alguns vírus ficam nessa escala dos 10 nanômetros até os 100 nanômetros. E, bom, abaixo de 10 nanômetros a gente já começa daí a entrar na faixa de nanofiltração, que aí já é a nanofiltração que remove já partículas de tamanho molecular, como herbicidas, como aqui eu botei como uma sacarose, na verdade é o açúcar, né, para dar o exemplo de uma molécula que é retido na nanofiltração. Eu não coloquei aqui osmose por um motivo, porque a osmose ela não tem poro, teoricamente. O poro da osmose o poro que a gente chama, ele é como se fosse um furo na membrana, um furo microscópico, do tamanho aqui que a gente vê, né? Só que a osmose, ela é totalmente lisa, ela não tem poro. A água passa por difusão, é um processo diferente de filtração, né? Então, deixa eu aqui voltar. Então, a osmose, ela tem um processo diferente, né? É um processo de difusão de água, ou seja, a água ela passa pelo meio do plástico, como se fosse. Como a gente vai falando, ela passa por pressão mesmo pelo meio do plástico, não é por um poro. Então, o poro filtra, a membrana filtra na osmose simplesmente por barrar tudo que não é água, ou seja, todos os sais e tal, tudo fica fica no outro lado, né? E porque não consegue passar por difusão como a água passa muito mais fácil, né? Mais ou menos esse é o processo, assim, falando, né? Então, claro, com certeza retém todos esses materiais que a gente viu no gráfico aqui, todos esses e além desses sais também. Ela consegue reter com uma boa taxa de rejeição, né?